Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estamos aqui para mais um episódio do Bate-Papo BG, de maneira expressa, o episódio mais curtinho que a gente tem. Estou aqui com o meu amigo de bancada, meu amigo de sempre, Marcos Júnior, que é formado em engenharia de produção e está se formando em gestão pública. Marcão, se apresente aí antes que a gente comece. Vamos lá, sem mais aí para o momento. Meu nome é Marco Júnior, sou articulista do Brasil Grande desde julho do ano passado, né? Sou formado em engenharia de produção, estou atualmente cursando mestrado em gestão pública, também sou servidor público e gosto de escrever, gosto de falar sobre política, economia, sociedade e outros temas que vier a dar na minha telha. Show de bola. O episódio de hoje a gente vai estar falando sobre o Espírito Santo, que é o estado do Marcos, estado que o Marcos mora. Não sei se você é capixaba, né, Marcos? Né, Sim, Marcos? sou nascido aqui no Espírito Santo mesmo. Show. E a gente vai estar falando sobre a economia do Espírito Santo e três aspectos econômicos desse atual governo do estado do Espírito Santo, que é o atual governador é o Casagrande, que tem uma história longa aí no estado. O Marcos vai falar muito mais sobre isso, porque ele mora, né, e sabe muito mais do Espírito Santo do que eu. Mas, enfim, os três tópicos, né, sobre essa nova guinada econômica do Espírito Santo passa por plano de metas, economia através do gás e um fundo soberano. Inclusive, é uma ideia que eu acho excelente. Eu acho que o Brasil deveria ter um fundo soberano. Todos os estados do Brasil deveriam ter um fundo soberano, que é uma ideia muito interessante. Mas é isso, Marcão. Inicia aí, porque tu sabe muito mais do que eu sobre o teu Uhum. estado. Sim, primeiramente, né, acho que para a gente saber como a gente está agora, né, é preciso a gente conhecer brevemente como a gente chegou até aqui, né? Então, assim, para a gente conhecer a economia do Estado, o estado atual dela, a gente precisa saber um pouco do passado, né? E se a gente pegar, vou falar de uma forma muito resumida aqui, né? Não vou até porque senão ia precisar de um episódio bem maior do que o bate-papo BG Express. Seguinte, né? Aí quando o estado do Espírito Santo, né? Ele sempre ficou um tanto, vamos dizer assim, escanteado, né? Em relação aos demais estados, ou melhor dizendo, aos estados vizinhos aqui aos estados vizinhos, seja Rio de Janeiro, seja Minas Gerais, seja a Bahia, né? Se você, então, assim, nosso estado sempre ficou meio que, vamos dizer assim, era o estado ficou escanteado, né? Isso até o século, vamos dizer assim, o século XIX. O que que era o Espírito Santo até lá? Era um estado que tinha alguns núcleos de povoamento, né? Tinha Vila Velha, tinha Vitória, tinha algumas outras cidades aqui no litoral, mas o resto era Mata Atlântica intocada, né? Na verdade, o Espírito Santo, até então, ele servia meio que como uma espécie de barreira natural, né? Para, digamos assim, para, de certa forma, desestimular invasões, né, de outros povos, quando ainda era colônia, né? Tipo, invasões de franceses, holandeses, enfim. Aliás, já teve tentativa de invasão holandesa aqui no Espírito Santo, né? Que foi, na época, se não me falha a memória, foi barrada aí por Maria Ortiz, né? E reza a lenda que jogaram até água quente nos invasores holandeses, e aí eles botaram os invasores holandeses para correr. Mas, enfim, a gente não vai entrar muito em detalhe nisso. Basicamente, o que é? Você tinha os núcleos de povoamento aqui no estado e você tinha, no resto, Mata Atlântica, que, de certa forma, dificultava, né, qualquer invasão, por exemplo, a Minas Gerais, né, e aí,
só que, por um lado, a gente servia de barreira natural, mas e só isso, né? Por exemplo, você queria fazer uma transação comercial, você tinha que recorrer ao porto no Rio de Janeiro ou na Bahia, enfim. Aqui era um estado, de certa forma, mais, vamos dizer assim, atrasado em relação aos nossos vizinhos, né? E isso começou a mudar, né, a partir da segunda metade do século XIX, com a imigração, né, veio imigrantes alemães e italianos aqui no estado, né, que ajudaram a povoar, né, o interior do estado, começaram a se interiorizar aqui no Espírito Santo, né? Então, assim, saímos um pouco do litoral, fomos mais para o interior, né? E depois, no século XX, né, teve a construção, teve o estabelecimento, né, teve, digamos assim, o Porto de Vitória finalmente começou a se desenvolver, né? E aí, já adiantando um pouco a história, né, o desenvolvimento mesmo, a industrialização do Espírito Santo, ela só começou na segunda metade do século XX, né? Na verdade, até mais, um pouquinho mais. Na verdade, não foi nem exatamente na segunda metade, mas na verdade, assim, o que a gente conhece hoje, né, como a indústria capixaba, né, ela foi surgindo nos anos 70, né, com os grandes projetos industriais, que é a Vale, que é a antiga CST, hoje ArcelorMittal, né? Depois, Aracruz Celulose, que passou a ser Fibra e depois virou Suzano, né? E depois veio Real Café, enfim, desenvolvimento do Porto de Tubarão. Então, assim, o arcabouço industrial do Espírito Santo, o que a gente conhece hoje, em grande parte, ele é fundado em cima, a fundação dele são esses grandes projetos industriais dos anos 70. Né? Então, esses grandes projetos industriais dos anos 70 são a base do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo até os dias atuais. Né? E, é claro, né, por diversos fatores, mesmo assim, o Estado ainda tinha um desenvolvimento ainda um pouco limitado. Né? E, um pouco limitado. Mas, assim, antes da gente entrar nessa questão de limitação e como isso começou a ser mudado, a gente também tem que entender o seguinte, né? O Espírito Santo, ele era até então visto como uma barreira natural para impedir invasões, enfim, essa coisa toda. Se você olhar o Espírito Santo hoje já há algum tempo, né, qual a posição do Espírito Santo, né, no litoral brasileiro, na face leste do litoral brasileiro, né? Ele fica exatamente no meio. Exatamente no meio. Tipo assim, daqui para cima, que é o litoral do Nordeste, a face leste do litoral do Nordeste até o Rio Grande do Norte, e daqui para baixo para o sul do Brasil, o restante do Sudeste, o sul. Né? Então, a face leste do litoral brasileiro, o Espírito Santo fica exatamente no meio. Né? E, por outro lado, também, né, o Espírito Santo, né, ele fica a cerca aí de 1.000 quilômetros dos principais dos grandes centros metropolitanos brasileiros. Né? A 500 quilômetros daqui da região de Vitória, a gente tem Belo Horizonte, ao oeste, e 500 quilômetros mais para sul, a gente tem o Rio de Janeiro. Né? E a 1.000 quilômetros a gente tem São Paulo, cerca de um pouco menos de 1.000 quilômetros São Paulo, um pouco mais de 1.000 quilômetros Salvador, e se a gente jogar para 1.500 quilômetros, a gente tem o quê? Curitiba, a gente tem Brasília, Goiânia. Então, ou seja, nós temos grandes centros, nós estamos rodeados por grandes centros. Né? E nós somos meio de caminho, digamos assim, se o cara quiser, nós somos, de certa forma, um meio de caminho. Né? Se alguém quer sair do sul para norte. Então, assim, a nossa posição, do ponto de vista logístico, ela é uma posição privilegiada. Eu vou abordar isso com mais calma mais para frente. Né? E nós estamos no meio do litoral. Ou seja, logisticamente, nós temos uma posição privilegiada. Voltando ao ponto da questão assim, da história, né, da questão da história,
o nosso desenvolvimento, a despeito desses grandes projetos, o nosso Estado, por diversas situações, seja a conjuntura econômica do Brasil nos anos 80, 90, né, seja até fatores políticos internos aqui no Estado, né, o nosso Estado aí, os anos 90 aqui no Espírito Santo, não que os anos 90 no Brasil não tivessem sido difíceis, mas aqui no Espírito Santo foi algo, digamos assim, tenebroso, né? A gente teve aí gestões estaduais que foram terríveis, né? Nós tivemos Albuíno Azeredo, depois veio Vitor Buarez, depois veio José Inácio, e aí problemas sérios de corrupção na política, pessoas no alto escalão envolvidas até com crime organizado. Foi um período muito difícil para o Estado do Espírito Santo. E isso, de certa forma, também afetou negativamente o desenvolvimento do Estado, né? Então, você tinha grandes empreendimentos, você tinha uma economia que tinha condições de se desenvolver, mas que ficava patinando por conta de questões institucionais aqui do Estado. Isso começou a mudar no início dos anos 2000, né, com a chegada, primeiramente, do governador, hoje ex-governador, então governador Paulo Artung, né, fez um governo aí muito bom, ele saneou as contas públicas do Estado. O Estado, tipo assim, tinha problemas sérios, né? Era um estado que tinha greves constantes de servidores públicos não recebiam salário, às vezes ficava 3 meses sem receber salário, né? E entrava em greve por isso. Teve uma intensificação do combate ao crime organizado, essas figuras políticas que estavam envolvidas com o crime organizado foram presas, foram, de certa forma, ostracizadas na política, né? E aí, a partir daí, o Espírito Santo começou a ter e também isso coincidiu com o tal boom das commodities, né? Boom das commodities, né? O ciclo das commodities, o crescimento da China, né? Isso, de certa forma, ajudou o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo ele cresceu nesse período dos anos 2000 até início dos anos 2010, né, um ritmo bem mais forte que a média nacional, né? O Brasil, por exemplo, entre 2003 e 2010, ele tinha uma média de crescimento de 4% ao ano. O Espírito Santo crescia a ritmo chinês, crescia 10%. Então, ou seja, o período dos anos 2000 até o início dos 2010 foi um verdadeiro boom na economia capixaba, né? E isso permitiu ao Estado se desenvolver rapidamente, né? O Estado se desenvolveu como não tinha se desenvolvido antes, né? Isso foi até o início dos anos 2010. Também vale lembrar que, justamente por essa posição logística privilegiada, né, o nosso Estado também se beneficiou da questão do comércio exterior, né? Tipo assim, os nossos portos, né, eles ficam numa posição, como eu disse, eles ficam numa posição que fica exatamente no meio da face leste do litoral brasileiro. Então, se você quer, por exemplo, fazer uma navegação, por exemplo, para a Argentina, para o Uruguai, ou então para a África, ou então para o norte do Brasil, né, ou mais para norte, você consegue fazer exatamente meio de caminho. Então, ou seja, nosso Espírito Santo tem uma posição privilegiada. Então, assim, nosso Estado se desenvolveu nesse período, novos projetos foram atraídos, os grandes projetos dos anos 70, né, mostraram sua força também, né? Então, assim, esse período para o Espírito Santo foi um período bom, né? É claro que veio aí uma conjuntura mais complicada aí desde a segunda metade aí dos anos 2010 e agora nos anos 2020, né? O nosso estado aí está, tipo assim, não é que o nosso estado esteja numa situação ruim, mas assim, a conjuntura atual é bem mais desafiadora. A despeito disso, né, a gente tem aí um ponto forte, por exemplo, que nem eu mencionei, acho que no meu Twitter eu já mencionei isso nas minhas redes, que é o seguinte: nosso estado tem finanças públicas muito equilibradas. Por exemplo, o nosso estado foi o primeiro, né, em 2018, a conquistar nota A no Tesouro Nacional. O nosso estado tem as finanças públicas
muito equilibradas, né? Desde então conquistou nota A no Tesouro Nacional, até hoje mantém essa nota A, ou seja, essa melhor avaliação no Tesouro Nacional, atestando uma capacidade de boa de pagamento, e nós temos uma boa capacidade aí de investimento. O Estado capixaba tem uma boa capacidade de investimento. Nós fazemos já, e tipo assim, a gente tem aí uma recorrência aí de obras, né? O Estado investe em obras de infraestrutura, né? Claro, poderia investir mais? Com certeza, com certeza. Mas, tipo, diante do que a gente via, né, há uns 15, 20 anos, a nossa capacidade de investimento de infraestrutura, por exemplo, melhorou bastante, né? A gente tem a gente tem a questão da indústria, né? E aí a gente vai mencionar isso com mais calma mais adiante. A gente agora, qual é a ideia nossa? Nós temos, como eu disse, o modelo de desenvolvimento que o Estado tem até hoje é um modelo ainda baseado nos grandes projetos dos anos 70, ou seja, nós estamos aí com um modelo de desenvolvimento que tem 50 anos. Então, agora a gente precisa fazer uma transição para um novo modelo, né? Uma evolução desse modelo, ou seja, diversificar nosso parque industrial, a gente não pensar só numa indústria extrativa, uma indústria de base, mas também pensar numa indústria de transformação, né? A questão, por exemplo, outra coisa importante, né, que eu também vou mencionar, o agro capixaba, né? O agro capixaba é um agro forte, de certa forma. Nós temos assim a nossa agropecuária, ela tem um perfil ligeiramente diferente do que se vê nos estados vizinhos, porque a gente não é tão baseado, por exemplo, em grandes propriedades, né? O nosso estado, tirando o norte do estado, que por ser mais plano, você tem a possibilidade de ter propriedades maiores, né? O estado capixaba, ele é baseado em boa parte por médias e pequenas propriedades, né? Então, assim, é uma organização ligeiramente diferente do que se vê aqui nos estados vizinhos, né? E, e assim, o que a gente tem? E aí vem agora, é, como a gente nós temos um ambiente institucional melhor, uma situação financeira mais equilibrada, né? um, um estado de desenvolvimento industrial mais consolidado, né? Tanto não só da indústria, mas também da própria economia captada como um todo, questão do agro, questão da indústria de construção civil, enfim. O que agora a gente está fazendo? Desde agora, esse último ciclo que a gente viu, 2019-22, o governo Casagrande, né? É muito bom lembrar, né, que muito se fala, por exemplo, a questão. Eu gosto muito de usar essa expressão. A gente tem aqui que a gente chama de consenso artunguista casagrandista, né? Por que eu falo dessa forma? Porque, assim, apesar de Artung e Casagrande serem adversários políticos, né, o modelo, né, de gestão não difere muito dos dois, não difere tanto, né? É muito parecido. Talvez é só um pouquinho a diferença, quando muito é uma diferença de estilo, né, de gestão. Mas no cômputo geral, né, os dois são muito parecidos, né, que é a questão de uma gestão pública mais profissional, né, um ambiente institucional mais equilibrado, né, mais correto, né, gestão das finanças públicas equilibradas, e isso, por exemplo, ajuda, e isso explica, por exemplo, hoje a gente tem, você falou muito bem, questão do Fundo Soberano, que foi instituído aí em 2019, né, se não me falha a memória, em 2019 foi instituído o Fundo Soberano aqui do Espírito Santo, né? E foi um fato, digamos assim, um fato bastante significativo, que é o primeiro estado da federação a ter um fundo soberano, né? A ter um fundo de desenvolvimento, né? Depois veio a questão, né, da necessidade, que a gente tem agora o marco do saneamento, que foi recém-aprovado, a despeito que o Lula quer desfigurar esse marco do saneamento, mas isso aí a gente vai falar em no outro tópico, né, numa outra oportunidade. A gente tem metas aí de saneamento básico para cumprir,
e a gente tem essa oportunidade aí do marco do saneamento. E a questão do gás, né? O nosso estado tem uma produção aí de gás natural bastante consolidada, bastante robusta, e esse gás pode ser uma oportunidade para a gente robustecer, né, a nossa indústria, né? Fortalecer a nossa indústria e para poder fazer essa transição para essa nova fase de desenvolvimento para o nosso estado, né? De uma indústria que é extrativa, que é baseada em indústria de base, para uma indústria realmente de transformação, né? E iniciativas nesse sentido não faltam, né? Não faltam. Bacana. Marcão, eu tenho algumas perguntas para te fazer e certamente você vai conseguir me responder elas aí com facilidade. Eu tenho interesse em saber o seguinte: você falou muito bem aí a economia do Espírito Santo é baseada mais numa uma questão de extração, né? Extrativista. E aí temos a questão do petróleo, a questão do gás, também temos um setor econômico que é importante no Espírito Santo, que é o setor agro, né? O Espírito Santo o norte do Espírito Santo produz trigo, né? E o Brasil tem buscado se tornar autossuficiente na produção de trigo, então é importante a gente falar sobre isso também. Mas eu queria saber o seguinte, sobre a indústria capixaba, tirando essa parte extrativista, o que que temos hoje, tá? Não futuro. O que que temos hoje no estado do Espírito Santo de maior complexidade? Eu também sei que é, você já comentou comigo que o Espírito Santo também vem se profissionalizando na gestão pública. Já é uma gestão pública muito profissional quando comparada a âmbito nacional, mas ela tem copiado, no bom sentido da palavra, tentado copiar o que Santa Catarina, o meu estado aqui, faz. Então, o Espírito Santo e Santa Catarina são dois estados esquecidos, né? Tem histórias parecidas nesse sentido, né? Santa Catarina sempre foi, historicamente, o estado mais esquecido do Sul e por mérito próprio, buscou competência e se tornar relevante. O Espírito Santo, como você bem disse, a mesma coisa. Então, é, responde para mim essas perguntas, fazendo um favor, que eu tenho esse interesse. Olha, né, eu estou dizendo assim, iniciativa, como eu disse, iniciativa, eu falo dessa questão de diversificar o parque industrial. Até os anos, vamos dizer assim, anos 2002, até os anos 2000, o Espírito Santo, ele tinha um parque industrial, vamos dizer assim, não muito desenvolvido para além da indústria de base, para além da indústria extrativa, né? Tipo assim, tudo bem, tinha iniciativas dos anos 2000 aí, questão do desenvolvimento do polo moveleiro, né? O polo moveleiro de Linhares, né? Que é um lugar, é um polo bastante desenvolvido, né? Iniciativas pontuais, vamos dizer assim, polo moveleiro de Linhares, por exemplo, polo metal mecânico de Colatina, tem indústria metal mecânica em Colatina. Tem também a questão polo de confecção. Colatina tem indústria de confecção, né? É um polo de confecção, por exemplo. Aqui em Vila Velha também tem polo de confecção, né? Tem a questão da Chocolates Garoto aqui, antiga, que é a Chocolates Garoto, que depois foi comprada pela Nestlé, né? Nestlé destruiu, digamos assim, o chocolate Garoto, né? Mas isso é assunto para a gente mencionar num outro bate-papo, né? É o Então, Fordismo da assim, nossa economia. então, assim, existem polos econômicos, né, que tem, e claro, tem a agroindústria também, né, tem diversos cooperativos, principalmente, e uma coisa muito importante de mencionar, cooperativismo, por exemplo, na agroindústria é muito forte aqui. Tem a questão, por exemplo, a Celita, ela é uma empresa aí de fabricante de laticínios, que é cooperativa, baseada em cooperativa, a Veneza também, né, também baseada em cooperativa. Então, assim, você tem os polos industriais, você tem os arranjos industriais que saem um pouco dessa área, questão só de extrativo, só indústria de base. Mas, assim, ainda não se tinha, né, a ideia, né, de você pegar essas indústrias
que não são de base, essas indústrias mais de transformação, e você apostar nelas. Assim, você tinha muita concentração realmente nas indústrias extrativas, nas indústrias de base, né, nos grandes projetos dos anos 70. Com a chegada dos anos 2010, né, isso está começando a mudar. Né? Você, por exemplo, hoje, por exemplo, boa parte dos ônibus, né, que rodam no sistema Transcol, né, os ônibus novos, eles são produzidos aqui no Espírito Santo, né, na fábrica da Marco Polo São Mateus, norte do estado. Então, ou seja, a gente tem fábrica, carroceria de ônibus, a gente produz ônibus, encarroça ônibus aqui no Espírito Santo. Né? Os ônibus da Marco Polo são feitos aqui. Né? Por exemplo, nós temos produção. Então, assim, já se fala que nós temos produção, digamos assim, ou seja, iniciativas industriais mais complexas, né? Por exemplo, existe a questão tem a fábrica de cosméticos, que se produz algumas iniciativas de produção de cerveja artesanal, né? Então, assim, nós temos... Há uma vontade muito grande, é isso? Há uma vontade. Essa é a Há uma verdade. vontade. Nós temos uma vontade grande. Então, agora, o que o poder público está começando quer fazer, né? Agora, consolidar isso em um plano mesmo de desenvolvimento, pegar essas iniciativas focalizadas e transformar em um plano de desenvolvimento industrial mais coeso, né? Além desses grandes projetos que estão aí desde os anos 70. São de importância nacional, né? Sim. O gás do Espírito Santo, o petróleo do Espírito Santo, a produção de café do Espírito Santo também é muito grande. Já chegou a ser PIB do Espírito Santo, me corrija se eu estiver errado, mas o PIB do Espírito Santo já foi metade só café. Uma época. Então, é de extrema importância a cultura do café no... Nós estamos entre os ponteiros de produção de café Conilon, né? Arábica, acho que se não me falha a memória, nem tanto, mas Conilon, principalmente, nós somos muito fortes, né? Não que a gente não seja forte em Arábica, mas é no Conilon que a gente é mais forte ainda, muito mais forte, né? Porque a gente tem aí, tipo, tudo bem que nós temos aí boa parte do estado fica em região montanhosa, mas nós temos muitas terras aí quentes aí para a produção de café Conilon. Você falou bem da questão do trigo, né? E também eu vou até pegar aqui a matéria aqui, vou jogar aqui compartilhar aqui para a galera, né? Enquanto o Marcos vai buscando ali o link, acho que assim a grande iniciativa do Espírito Santo, como o Marcos falou, são os chocolates Garoto, que é uma marca conhecida nacionalmente. Muitas das vezes a pessoa consome chocolate Garoto, nem sabe que é do Espírito Santo. E também uma outra empresa que todo mundo conhece nacionalmente aí, que é uma empresa de tecnologia, né, as famosas fintechs, que é o PicPay, né? Sim, PicPay. sim, a empresa capixaba, né? Por exemplo, tem empresa de cosméticos, a Áticos é capixaba, né? A Metalosa, que é da área metal mecânica, é capixaba, né? Então, assim, nós temos iniciativas aí industriais bastante assim, expressivas, né? O que a gente agora quer fazer é consolidar isso num plano mais coeso, né? Agora, mostrando aqui essa reportagem, né, que é a iniciativa de produção de trigo, né? Já há algum tempo, né, o Brasil, principalmente por meio da Embrapa, né, ele está querendo reduzir a dependência de trigo do exterior, né? A gente sabe muito bem, boa parte do trigo que a gente consome é importado, geralmente da Argentina, né? A gente compra o trigo deles e quando a gente... Então, assim, nosso trigo é importado, é em dólar, então se o dólar sobe, o trigo sobe, o pãozinho de cada dia sobe, então, assim, isso afeta diretamente o cidadão comum, né? Então, assim, então, na esteira dessa iniciativa de querer reduzir a dependência de trigo, né, para ampliando a produção local,
O norte do estado, que Pinheiros fica no norte do estado, quase que extremo norte do estado, né? Em Pinheiros tem produtores que estão investindo na produção de trigo tropical, na trigo em região, de região tropical, né? Por exemplo, a produtividade, né? Aqui se fala aqui, olha só, né? Eles colheram, digamos assim, cerca de 2.400 a 2.500 toneladas por hectare, né? Quer dizer, não, 2.400 e 2.500 quilos por hectare, cerca de 90 toneladas. Agora eles planejam colher entre 3.500 e 4.000 por hectare. Então, ou seja, alta produtividade, baixo investimento, não precisa de investir tanto, né? Então, assim, só tem vantagem, tipo assim, em termos de vantagem, é excelente, né? Sim. E é uma iniciativa recente, tipo assim, da virada agora dos anos 2010 para a década atual, né? Então, assim, é uma iniciativa muito, muito interessante, né? Uma iniciativa bastante interessante, né? Essa iniciativa de produzir trigo aqui no estado. E também outra iniciativa não menos importante, que também já iniciou produção de soja aqui, né? Mas, assim, como eu disse, eu até comentei no meu Twitter, né? A gente precisa de política, tipo assim, ok, nós estamos produzindo trigo, nós estamos produzindo soja, mas nós temos que ter políticas públicas para a gente destinar, para você incentivar a destinação dessa produção para atendimento às demandas de mercado local. Ou seja, vamos produzir trigo, mas vamos incentivar essa pessoa a vender o trigo para cá, né, para o mercado interno. Por quê? Senão vai acontecer o que aconteceu nos últimos anos. A gente, por exemplo, tinha trigo, a gente tem trigo, a gente exporta trigo, a gente exporta soja, e a gente não tem mercado, o mercado interno fica descoberto, para a gente cobrir o mercado interno, a gente tem que importar, né? Então, isso não faz sentido, pelo menos não para mim, né? Não faz sentido, né? Então, assim, e claro, a gente também buscar agregar valor nisso daí, nessa cadeia, fortalecendo a nossa agroindústria, né? Tipo, tudo bem, trigo e tal, mas tá, vamos produzir pão, vamos Bacana você produzir falar isso. massa, né? Ó, tem soja aqui? Não, vamos produzir óleo, vamos produzir margarinas, enfim, nós temos condições de a gente de tornar mais complexa a nossa cadeia produtiva, né? E sobre a Uma... questão do gás, né, para a gente finalizar aqui, né, para eu finalizar minha fala, faltam 6 minutos aí. Uhum. O gás, nós temos uma produção de gás muito grande, né? E nós temos uma oportunidade, né, da gente usar esse gás, né, como fonte de energia de grande disponibilidade, barata, para poder ampliar a nossa capacidade de produção, né, da nossa indústria, né? E nós temos que fazer essa articulação, fazer esse meio de campo. É claro, existem aí pontos fracos aí para o nosso estado? Existem, né? Por exemplo, nós precisamos de investimento tipo assim, nas infraestrutura. Tipo, a gente tem investimento em infraestrutura, mas nossa infraestrutura ainda precisa melhorar. Por exemplo, temos gargalos, que é a duplicação, por exemplo, da BR-262, que não aconteceu ainda, a duplicação da 101, que está aí a passo de tartaruga, né? Teve até problema na concessão. Em outro momento, em outro bate-papo, a gente pode comentar a respeito, né? Questões do próprio Estado mesmo, tipo, questão de segurança pública, né? Mas tá, melhorou bastante a relação, é claro, melhorou bastante a relação que tínhamos antes. Mas, por exemplo, o nosso Estado é o mais violento do Sudeste brasileiro. Então, assim, é um ponto fraco ainda, né? Nós precisamos melhorar isso, né? Mas, assim, a gente está, vamos dizer assim, eu não sei se é o caminho certo, mas pelo menos a gente não está naquela treva que a gente estava aí nos anos 90, no início dos 2000.
A gente está numa situação bem melhor do que era antigamente. Existe uma vontade de melhora, uma vontade de mudança, e está se criando as condições para que isso ocorra, né? Através Exatamente. do plano de metas, de uma boa gestão, da questão do fundo soberano capixaba, enfim, a agroindústria, a questão energética do Espírito Santo, que é um ponto forte do Estado. Enfim, temos aí 4 minutos. Então é o seguinte, o que eu ia comentar, e isso vai ficar, a gente vai alongar isso no segundo episódio, que a gente venha a falar da economia do Espírito Santo, porque obviamente um episódio não deu, né? Um bate-papo BG Express aqui para falar sobre a economia do Espírito Santo não foi o suficiente. A gente vai precisar aí, talvez aí de mais um ou dois para poder falar bem aí da economia do Espírito Santo. Mas o que eu ia falar é o seguinte: o que o Marcão estava falando é interessante. Da agroindústria é importante, o trigo, o café, tudo isso é muito importante. E assim, o Paulo Gala, que é um economista que eu gosto bastante de acompanhar os artigos, as coisas que ele posta, ele fala bastante sobre é, a Nova Zelândia e a Austrália. Porque a Nova Zelândia e a Austrália, elas são conhecidas, né? O senso comum é que são países liberais, né? E se desenvolveram justamente por serem liberais, por terem uma economia livre de mercado. Quando na verdade não é bem assim. E aí ele demonstra por A mais B que houve investimentos massivos para que tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia se desenvolvessem. Por que eu quero dizer isso? Porque a Nova Zelândia e a Austrália elas têm alto PIB per capita industrializado. Então você não tem empresas tão grandes quanto nos Estados Unidos e na Europa, que são conhecidas mundialmente, mas existem pequenas e médias empresas industriais, entendeu? Que fazem o PIB industrial neozelandês ser relevante, ter uma alta taxa ali de PIB industrial. E a Nova Zelândia, ela se destaca por isso que o Marcão falou. Então a Nova Zelândia ela é muito boa em fazer queijos, fazer pães. Então era uma coisa simples, entendeu? E eles aumentaram a complexidade. Então a Nova Zelândia é conhecida pela carne, é conhecida pela pele de ovelha, leite, e ela foi melhorando e fazendo produtos mais complexos. Início de ano, Aumenta. por exemplo, início de ano eu comprei, ganhei de presente de um amigo meu uma barra de chocolate da Nova Zelândia. Eu tenho Eu- um porta-copo aqui da Nova Zelândia também. Então, ou seja, eles produzem um produto de altíssima qualidade, não devem nada, por exemplo, ao que é produzido por uma Milka, produzido por uma, vamos dizer, um Alint da vida, e eles produzem algo de altíssimo nível, diga-se de passagem. Por isso que eu tô falando, porque às vezes fica com essa ideia que precisa fazer algo muito mais complexo. Mas só de você fazer um outro produto, você já consegue ter algo mais complexo e agregar valor. Bom, temos um minuto aí, então eu gostaria de agradecer a todos, tá, pela presença. Deixa um like, deixa um comentário. É isso aí, até a próxima. A gente vai fazer segundo episódio, segunda parte, e deixo a palavra aqui com o Marcos. Quero só agradecer aí pela audiência, pela paciência de todos, né? Um grande abraço aí e uma boa noite. Valeu. Bom dia, boa noite, boa tarde.